Cobrar ou não cobrar? É uma questão. Investimento é aquilo que você tem uma projeção de ter resultado. E depois do momento que a grande maioria não cobra mais, começa a ficar muito mais difícil você cobrar uma consulta. Bem-vindo a mais um podcast Clínica Sem Caos. Podcast para você, dono e dona de clínica que quer resolver o caos do seu dia a dia. Meu nome é Thiago Caparrós. Eu sou o Lucas Rocha. E eu sou o Rogério Aboschi. E o caos de hoje é um caos polêmico. Cobrar ou não cobrar consulta? Eis a questão. Essa é uma coisa que... discussões homéricas aí, né? Análises, conversas, tudo mais. Um cobra, um não cobra. Um chama de consulta, outro chama de avaliação. Consulta de diagnóstico. Tem vários nomes aí. Mas é sempre essa questão aí, né? Poxa vida, e aí? Tenho meu custo? Já paguei para atrair esse lead? E aí, como é que faz? Tem que pagar as pessoas? Pago o meu avaliador? E aí, né? Fico ou não fico com esse abacaxi na mão aí? Isso é investimento? É custo? É custo, é investimento? Como é que eu analiso isso? E aí? Isso pode ser um investimento ou pode ser um custo. Vai depender como você trata isso e como você trabalha a gestão do seu negócio. É importante fazer conta, gente. Pois é. E também com a estratégia, né? Eu acho que, como tudo, assim, né? A gente tem falado muito sobre isso aqui, né, no Clínica Sem Caos. Tudo começa pelo planejamento, tudo começa pela estratégia, né? E de você olhar e entender, enfim, como é que você olha para as coisas, né? O seu negócio e tudo mais, né? Não é simplesmente, porque meu amiguinho cobra, porque o meu colega aqui que se formou comigo cobra lá R$400 de avaliação, eu vou cobrar R$400 de avaliação. Meu coleguinha é cardiologista, eu sou dermato e eu vou cobrar o mesmo valor dele. Por quê? Porque meu amigo cobra. Né? Sim. Assim, tem que comparar. Claro, na medicina, quem não atende por plano, cobra consulta, isso sempre. A gente está falando mais isso aí na questão de áreas da saúde, por exemplo, odontologia, que a pessoa vem, você tem que fazer uma avaliação, entender a situação da pessoa e propor um orçamento, vamos falar, um plano de tratamento. Né? Isso aí. Mas assim, eu acho que isso serve muito mais para odontologia, né? Serve, estética também, né? Estética, odontologia. Estética bate bastante, né? De procedimentos. Assim, é diferente, exatamente, que isso é a primeira questão que a gente tem que avaliar, né? Que tipo de consulta, que tipo de profissional você vai fazer, qual é o procedimento. Procedimento, né? Porque a gente vê, assim, isso vale muito, que nem o Thiago falou, quando você pretende fazer uma venda, não quando é um atendimento que a gente chama de dor, né? De necessidade ali, que já é algo normal. E tem que analisar o segmento. Então, acho que a primeira coisa que tem que ser muito colocada em pauta é a gente falar sobre o mercado, né? A concorrência, onde você está, qual é o teu nicho e como que o teu nicho trabalha. Isso aí. Né? Para você ver ali, ok, então não é só porque está no mesmo nicho que tem um que cobra, o outro não cobra. É aí que a gente começa a levantar outros pontos que são muito importantes, né? Que a gente tem que entender que, por exemplo, qual é o status que você tem como profissional? Qual que é a tua autoridade? Quanto tempo você está no mercado? Né? Exatamente, qual que é o teu posicionamento? Então, se essa clínica já tem um bom tempo, por exemplo, às vezes herdou a clínica, ela já vem cobrando, já é um ponto também, né? Você só... Exatamente, né? Então, isso são várias coisas que você tem que analisar. Comecei o consultório agora, né? Recente, estou montando a minha clientela, já vou cobrar avaliação para me posicionar. Ok, o que você está fazendo para que a pessoa olhe para você como uma referência e que ela tope pagar uma avaliação? Isso aí. Né? E aí, acho que esse ponto que é de análise, assim, que é de mercado, também é de olhar para dentro, né? Fazer uma análise. E assim... eu praticamente tenho uma visão, mas eu quero ouvir de vocês, assim, a autoridade nesse momento, assim, o posicionamento do profissional da clínica é relevante para cobrar ou não cobrar avaliação? Depende. Eu falo depende do tipo do paciente. De onde vem esse paciente. Aí respondendo a sua pergunta, é relevante? É primordial. O valor que você vai cobrar, o montante que você vai cobrar, ele é mais alto conforme a sua experiência, conforme a sua autoridade do assunto. Por isso que eu falo muito para os meus clientes.
Seja autoridade. Como você vira uma autoridade? Fazendo as pessoas te ouvirem, entregando um resultado de qualidade, as pessoas te indicando. Desses sim, eu acho que... desses, acho não. Eu tiro o acho daqui. Desses tem que cobrar sim. Porque é o valor, é a experiência da pessoa ali, é o tempo de trabalho, é os anos que o cara se dedicou, se especializando, fazendo tudo e mais um pouco para entregar um resultado de qualidade para o seu paciente. Então, eu acho que tem que cobrar sim. Só que, de novo, depende do tipo do cliente. Perfeito, exatamente. A minha opinião, aí a gente faz muito de opinião, não tem certo e errado, né? Não. Então, assim, é questão de análise. O que eu acho? Né? Que, por ser da saúde, que é uma coisa tão importante, independente da especialidade, todo mundo deveria cobrar. Sim. Meu ponto de vista. Porém, o que a gente olha? Que como negócio, né? Se você entra ali, a gente sempre tem que brigar em padrões, em pés de igualdade, né? Que a gente fala. O mercado, né? De você olhar e entender, poxa, que a gente estava até conversando mais cedo assim, né? É justo eu tô brigando com uma clínica que tem um alto investimento em marketing, né? Que atrai muitos pacientes, que está numa localização legal e não cobra avaliação, e eu cobro, aí eu não estou em pé de igualdade, né? Então, e por isso que eu acho que é importante, que a gente tem que analisar, e às vezes mesmo não concordando com isso, a gente tem que fazer alguma coisa, porque a gente tem que entender que é um negócio, a gente tá na guerra, né? Tá na batalha. E se o mercado ali cobra ou não cobra, né? Porque depois do momento que a grande maioria não cobra mais, começa a ficar muito mais difícil você cobrar uma consulta. Principalmente você faz uma, né, geração de lead e tudo mais. Ou vamos pensar até no mercado aí de compra de produtos mesmo. Antigamente tudo cobrava frete, de repente agora não cobra mais frete. Qual que é a tua primeira pesquisa? É ver quem não cobra o frete. E daí começa a pesquisar ali, porque senão você está comparando. E isso é independente da classe social da pessoa. Você acha que a pessoa, todo mundo fala, eu não ligo de cobrar frete, eu gosto de cobrar frete. Eu, por exemplo, quando eu entro na iFood... Eu gosto de pagar frete. Eu não ligo de pagar frete, eu gosto de pagar frete. O primeiro filtro que eu faço na Food é entrega grátis. Entrega grátis. É isso. Mas assim, é aquilo, né? Porque deram essa opção. Sim, se não tivesse, talvez você ia escolher o que tem o menor valor de entrega. Ou mais próximo da tua casa, tá? Então, pagar o menor valor. O que está mais perto vai ter o menor valor. Eu faço um filtro, né, uma análise. E aí eu gosto muito de trazer essa reflexão, né? Sair um pouquinho, né, do universo da saúde para a gente fazer uns paralelos. Por exemplo, eu tive um caso esses dias aí, minha máquina de lavar estragou. Né? E aí eu entrei no Google, né, e pesquisei lá, não tenho ninguém de confiança. Entrei no Google lá e, apareceu um monte de gente. Liguei para um, eu cobro R$100 de visita. Liguei para outro, eu cobro 120. Eu cobro 80. E eu fiquei tentando, vou procurar alguém que não cobra visita, né? Porque se não tem como a gente levar a máquina, né, de lugar em lugar para fazer a avaliação, o cara tem que ir até em casa. E aí eu vi que todo mundo cobrava. A avaliação foi, ok, vou ter que pagar. O mercado é isso. O mercado cobra, não tem como eu fugir disso. Vai fazer aquela avaliação ali de qual que é a recomendação, você tem as pessoas falando bem do cara ou não. Foi isso que eu fui ver, daí tipo, Mas você começa sempre pelo menor preço. Então, daí eu peguei e falei, eu vi lá, eu quero que eu cobrava R$80. Daí eu fui atrás desse cara. Daí eu entrei lá, não tinha site. Tinha só o anúncio lá do Já vem o profissionalismo, começa por aí. Pois é. Exatamente. Daí eu olhei e falei, não tem site, não me inspira confiança. Entendeu? O profissionalismo começa por aí. Isso é um tema, depois a gente entra, mas assim, todo mundo tem que ter site. Ou você é .com, ou você é ponto fora. Ponto fora. Boa. É isso aí. Aí depois eu fui ver lá a classificação do Google, né? Como eu estava procurando no Google, eu fui lá, esse aqui tem 4 estrelas, esse aqui tem 5 estrelas, esse aqui tem... O que mais tinha 40 e poucas avaliações, e tinha um cara que tinha uma avaliação só. Aí você fala, uma avaliação só? Eu acabei indo no cara, por incrível que pareça, daí eu olhei, o que era mais caro era 120, o mais barato era 80. Falei, cara, é R$40 de diferença. Eu vou no que tem mais avaliação, tem site e tudo mais. Ele tinha um selo de homologado da Electrolux. Vou nesse aqui. Porque me gerou autoridade. Entendeu? Me gerou confiança em pagar. E eu acabei pagando mais caro. Né? Agora, eu busquei um monte de coisa para estar lá. Agora, se tivesse um bendito que não cobrava a visita, isso aí, eu ia chamar ele. Sim, porque não ia cobrar, vem ver qual que é. Se o cara inspirou confiança. É isso aí. Claro, você ia ponderar também a internet. O diagnóstico do cara. Exatamente, olhar, mas se o cara vai lá, dá uma olhada, tipo, me atende bem,
faz um diagnóstico ali, fala, vai ser isso, 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 tal, preciso levar para fazer análise e tudo mais, posso levar? Se eu levar a tua máquina, eu vou te cobrar tanto se você não fechar? O cara já tá lá falando, não vai, vou chamar um outro que cobra aqui. Eu iria acabar fazendo um orçamento com ele, Sim. entendeu? Então daí é esse ponto. E Você ia dar chance para ele. ia dar chance. Se eu não gostar, agora, se o cara chega lá também, hipoteticamente, todo maltrapilho, mal vestido, não, entendeu? Vai ali, me atende mal, fala qualquer coisa, ou já chega e fala, isso aqui vai ser R$1.200 para consertar isso aí. Fala, pô, mas você nem viu a máquina, como é que você sabe que é R$1.200, entendeu? Uhum. Daí, talvez, se ele não me inspira confiança, se eu não gostasse da avaliação dele, eu não iria fechar. Talvez daí eu teria que ir para avaliação paga. Sim. Né? Então, esse paralelo demonstra, se a gente for trazer para a nossa realidade aqui na área da saúde, né? Muitas vezes a gente, se eu tenho uma pessoa que não cobra, eu primeiro vou ver o que acontece lá, né? E a gente também tem que fazer um investimento, né? O profissional às vezes não olha isso, que o paciente também investe. Por mais que a consulta é gratuita. Tem que sair de casa, né, cara? Investir o tempo dele. Investir o tempo, pegar um ônibus, ou pegar o carro, ou pagar um estacionamento, né? Para ir lá, para talvez chegar lá e ele não gostar do atendimento. E, tipo, perdi meu tempo aqui, entendeu? Sim. Então, é um investimento dos dois lados que acontece, né? Agora, o que a gente tem que analisar também, que é um ponto importante que eu queria que vocês falassem aqui, é sobre essa questão de para quem a gente está falando dessa avaliação. É uma avaliação para uma indicação? É uma avaliação de no meu caso, né, por exemplo, era um lead de um internet? lead de internet? Cobrar de quem, né? De quem que eu estou cobrando? Qual que é o perfil do paciente que você... por incrível que pareça, você tem que pensar nisso, separar as personas, né, que a gente fala, o tipo, a pessoa o perfil do paciente que você vai cobrar e o que você não vai cobrar. Isso já não é escolher a dedo, esse aqui eu não vou cobrar porque eu fui com a cara dele e não foi. É o nome do meu filho, então eu não vou cobrar a avaliação dele. Isso é no primeiro contato ali, já que a secretária já atende, a pessoa pergunta, mas como é que você conhece o doutor? Foi fulana de tal, que me indicou. Opa, fulana de tal. Sim. Né? Então, pensando em indicação aqui, com indicação eu cobro consulta. Ou quando é uma indicação de um outro profissional da saúde também, entendeu? É isso aí. Que ele vem desse, se um outro médico indicou, cara, essa pessoa já vem meio que pré-comprado, digamos assim, né? Ele já sabe mais ou menos quanto cobra. Normalmente as pessoas que indicam falam, vai lá, esse aqui ele cobra mais ou menos isso. Sim. Não é caro. Se você já tem uma ou é caro, se já é o perfil ali, ele vai cobrar isso, mas ele resolve. Mas vale a pena, porque o cara é bom. Resolve. E aí ele passou a autoridade, na verdade, isso. né? A pessoa que indicou vendeu a autoridade dele para você, tipo, te deu a autoridade. A experiência, dele. O resultado. Experiência e tal. Ou o cara viu o resultado no outro, por exemplo, se era voltado para estética ou voltado para odontologia. Onde você fez esses dentes tão bonitos aí? Foi o fulano de tal, vai lá. Quanto ficou? Vai perguntar. Acha que não vai perguntar? Aí as pessoas falam, mas só quer saber de preço. Todo mundo quer saber de preço. Ninguém compra nada sem saber quanto custa antes. Isso, né? Isso. Então cobrar de quem? Eu falo, o Lucas já mencionou aqui, mas eu falo para os meus clientes, falo para amigos, para pessoas que me pedem essa opinião. Nas aulas, não tem uma aula que eu dou, não tem uma palestrinha que a gente faz que a pessoa não faz essa pergunta. Cobrar ou não cobrar a consulta. Ele quer escutar, né? Por mais que ele sabe, validado, mas é mais para tipo... não, tudo bem, é um terceiro que está falando. E eu falo, então, beleza. Eu falo assim, pensa bem, eu sou do marketing, né? Para quem investe em marketing, hoje está muito, como o Lucas falou, tem um mercado. Como que o mercado faz hoje? Primeiro você tem que ver na sua região como é que as pessoas fazem. Legal, o pessoal não está cobrando, principalmente quem investe em marketing digital. Por quê? Os próprios profissionais fizeram isso com o mercado. Agora você tem que se adequar a ele. E aí perguntar, poxa, eu vou cobrar, eu estou investindo em marketing. Só que o meu concorrente, ele não cobra. Ele também está investindo em marketing na mesma região que eu. Por que o paciente vai escolher você e não vai escolher ele ali se ele cobra, se você cobra e ele não cobra? Porque você é mais bonito? Pode ser, mas se o cara também é bonito? E aí? E aí é que eu falo, é injusto com quem está investindo em marketing cobrar se ele está com a concorrência não cobrando. Sim. Aí vai falar, tá chegando os potenciais pacientes aqui, os leads, só que aí quando eu falo o valor, eles espanam. Então, isso aí, essa métrica diz muito sobre o que você deve testar.
E aí entra no outro E normalmente ponto também. ele, desculpa, mas normalmente ele já também ligou para outros. Ele recebeu o contato. Se ele clicou na tua campanha, com certeza ele recebeu mais uma, Pelo menos 2 ou 3. 2 ou 3 ali. Vai ser. Fez uma pancada, mas 2 ou 3 é mais legal. Então ele já recebeu um primeiro contato dessas pessoas e ele escolheu ligar para você. Então, assim, ele já deu um primeiro passo ali, né? Sim. E aí, realmente, se ele acaba cobrando a consulta, ele já sabe que 2, 3 não estão cobrando. Ele vai falar, pá, não vou sair da vai minha ter caixa. gente que vai falar, Ok, ele cobra, é sinal que pode ser, mas é muito pouco, gente. É muito pouco. Principalmente com uma avaliação, não é para fazer o tratamento. Aí, às vezes, você perdeu a chance de fazer ter um contato com ele, né? O primeiro contato, mostrar quão você é bom. chance, né? Você perdeu a chance. Porque, queira ou não, você gastou lá para gerar aquele lead. Isso. Esse é o primeiro. E aí entra num ponto que eu acho que é extremamente importante pra gente falar para quem cobra, para quem quer cobrar, que é como falar sobre isso. Uhum. Como falar sobre a cobrança da avaliação, né? Não pode falar com medo. Não, primeira coisa, a primeira dica é que tem que ser extremamente natural, né? Porque porque o cara chega com um jeito meio assim. Então, o cara já coça a cabeça. Então, sabe, a gente cobra, né? Tem um valor da avaliação que é de R$100. Mas fique tranquilo, a gente abate aqui. A gente abate, a gente devolve. Pode negociar depois. Se você fizer qualquer coisa aqui, a gente te devolve o dinheiro, você pode usar isso daqui. Se você já fala com medo, com vergonha, ninguém vai querer comprar isso, entendeu? Tem que ser uma coisa natural, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo que a gente vê muito assim, que daí tenta justificar, né? A gente cobra a avaliação, porque sabe que tem custo, tem que ter a luva, né? E tem o custo do dentista. Tem a luz aqui, a água, a o água, café. Então tem que cobrar, porque a gente tem custo para fazer avaliação. Cara, teu paciente não quer saber se você tem custo ou não. Entendeu? Ninguém tá nem aí para saber. Né? Então, quem se justifica muito parece estar se defendendo, né? E quem se defende normalmente é quem está fazendo alguma coisa errada. É isso aí. Né? Então, você não pode ter esse medo, né? Tem que ser uma coisa natural. Se você vai cobrar, mas você tem que ter a tua estratégia. Então, assim, ou você vai falar de uma maneira extremamente natural, do tipo assim, todo mundo que vem aqui paga isso, é normal. O que você está achando ruim? Não estou entendendo. Por que você está achando ruim pagar, entendeu? Né? Esse o primeiro jeito. Segundo, é você, antes de, como a gente estava falando nos últimos episódios, falar essa diferença, né? Que daí isso é uma venda, né? Você tem que vender a avaliação por telefone. Então, antes de você falar de preço, você fala de valor. Exatamente. Entendeu? Mostra o seu valor. Mostra todas as mostra suas o valor, qualidades. né? Então, antes de você chegar e falar assim, R$200? Quanto que é a avaliação? A avaliação é paga. R$200. Olha, nossa avaliação aqui, nós fazemos um protocolo diagnóstico, quando a gente avalia toda a situação do procedimento, né? A gente faz, né, se couber, né, no seu caso da clínica, fazemos todo um protocolo de imagem, de fotografia, para fazer isso aqui, você vai passar por um diagnóstico completo. Então, né, o doutor tem 10, 15 anos de experiência. Né, para poder avaliar o seu caso detalhadamente, você vai receber um plano de tratamento completo, impresso, com as informações e tudo mais, né? E é uma consulta que dura cerca de 1 hora, né? Então eu preciso que você venha com tempo para poder fazer todo esse processo aqui, que é muito, muito exclusivo, personalizado, e para isso, né, tem o valor da avaliação de R$200. Justo. Aí você falou do valor, Justo. E daí você justificou por que é R$200, né? Aí isso aumenta um pouquinho a chance, né? do cara. Da pessoa entender aquilo e falar, não, tá, ok, entendi, vou pensar, assim, às vezes a pessoa, às vezes ela topa, mas daí ela marca, e aí uma outra dica, se você cobra, marque a avaliação tipo, para hoje, para amanhã no máximo, para não dar tempo da pessoa pensar. Porque aquilo que você falou, né, Rogério, a pessoa vai ser impactada por outras 2, 3, e talvez nesse intervalo, se você marcou para tipo, 1 semana para frente, com certeza ela vai receber alguém. ela vai receber uma outra ligação. E chega uma que não cobra. E tem uma agenda mais próxima. Ela vai. E já foi. Aí essa pessoa conquistou. Entendeu? E aí você perdeu a tua oportunidade. Perdeu a sua oportunidade. Né? Daí a pessoa talvez ela já vai fazer um orçamento lá, fala, nem vou, já fui fazer, entendeu? Já fui fazer orçamento, não vou nesse, já recebi já o plano. Gostei mesmo. Né? Já gostei da pessoa. Então, assim, essa é uma outra dica, uma outra estratégia que a gente dá aí. Né? Nós, lá no nosso celeiro, atendemos vários clientes que cobram avaliação, então a gente já tem esse know-how, né? De como fazer isso. E principalmente, né, uma outra coisa que, né, que eu fiz essa pergunta, que o Thiago já falou um pouquinho, que é a questão da autoridade. Você tem que ter muito material
de embasamento, né, para a sua secretária vendedora, sua pré-vendedora, que a gente falou aqui, que é o ideal que fale com os leads, né, eles têm o material também para embasar isso, né, que mande case, que você tem um site bacana, que tenham depoimentos, que as pessoas se sintam à vontade, que elas aceitem, né, mesmo sem te conhecer, a gente está falando de lead aqui, né, sem te conhecer, que ela tope fazer esse investimento com você. Né? Sim. Na internet é importante você ter, quanto mais avaliação você tiver, positiva de preferência, vai ter negativo um lado ou outro, sim, só que assim, quanto que mais às vezes gente... o detrator, né? Sim, assim, reclama da vida, para ver que é real, né? Eu falo, não gosto de comparar Jesus com nada, mas nem Jesus agradou a todos. Então, assim, não queira que você, todo mundo me ama, eu sou maravilhoso, eu vou resolver tudo. Então, não se preocupe em, eu vou pedir avaliações e se algum falar mal? Tudo bem, todo mundo vai a vida real. você. É importante você aprende com que é importante você errado, entender, né? porque às vezes ele falou mal e às vezes ele também não tem razão. Só que ele talvez não era seu paciente e aí você tratou ele fez alguma tratativa que para ele não era o perfil do paciente que era para você. Era para outra clínica que talvez ia tratar ele do jeito que ele gostaria de ser tratado. Então assim, não se preocupe. A avaliação é importante. Ter o seu site ajustadinho, ter suas avaliações lá, seu Google Meu Negócio em dia, sua equipe com processos bem definidos, depois que comparece na consulta, mandar o link de avaliação. Porque isso aí vai ajudar a pessoa a te escolher. Sim. Senão, é igual o Lucas falou aqui, eu não atendi rápido, os processos da clínica, a sua equipe tentar sempre colocar o mais rápido possível. A pessoa foi em outro que não estava cobrando, eu perdi a chance de conquistar esse lead ali. E eu já gastei para ele. Sim. Já investi nisso. Esse é o principal ponto, né? E aí, né, uma outra coisa que também é bem importante ali, né, que a gente falou de entender qual é o perfil, como cobrar, tudo mais, né, é a gente começar a entender ali também essa parte ali de como você vai fazer isso de uma maneira que se você decidir por não... A gente falou de como cobrar, né? Uhum. Vamos só fazer um resuminho, então? Quem vamos, cobrar, vamos. A gente falou... Primeiro, ideal... analisar o mercado. É se o mercado cobra, a gente sabe que hoje o mercado pessoal não está cobrando avaliações ali. Nesses mercados que precisa de uma avaliação prévia para mandar um orçamento. Principalmente quem investe pela internet. Cobrar de quem? Identificar. Você pode cobrar, mas cobre, por exemplo, de quem vende indicação. Cobre. Eu sou a favor de cobrar. Só que assim, vai cobrar de quem vende indicação, que nem a gente falou aqui. A pessoa já vem sabendo o seu valor, já vem sabendo que você tem ou é um paciente valor recorrente. Inicial, ou paciente recorrente. Agora, o cara que vem pela internet, é injusto você cobrar. Isso vou bater sempre nessa tecla, porque é o que a gente vê no mercado. Às vezes vem cliente aqui com a gente que cobra, só que ele quer acelerar o movimento da clínica dele. Ele não vai conseguir acelerar se ele cobrar. Ele pode conseguir no segundo momento. Vai ter muito descarte, né, desses potenciais pacientes. É o que vai acontecer. Então, assim, definir para quem você vai cobrar e como cobrar. Aí, como cobrar? Eu vou buscar formas, por exemplo, você tem que saber fazer os seus números, sua precificação. Porque a partir do momento que você deixa de cobrar alguns ali, você tem que saber qual que é a sua métrica de quantos desses que eu não faço avaliação, eles não fecham comigo. Você fazer seu custo seu custo hora da sua clínica, saber identificar qual que é o custo hora da sua clínica para você conseguir colocar na precificação depois dos outros que você acaba fechando. Você diluir isso, né? Até mesmo como os bancos fazem naqueles créditos, né? Que libera lá crédito para todo mundo. Sim. Infelizmente, os bons pagadores pagam pela aquela inadimplência alta, está diluído dentro desse custo, né? E é assim que funciona. E eu falo, eu dou um exemplo aqui, uma aula recente que eu dei, um aluno chegou e falou, um aluno bem experiente no mercado já, as coisas de 40 anos ele falou de odontologia. E ele tem mesmo. Sim, ele tem, e faz um trabalho de super qualidade, mais focado na estética, né? Ele falou assim, mas a minha avaliação custa aí quase 1.000, como é que eu não vou cobrar? Assim, você tem que pensar de formas, talvez quando vem pela internet, você mudar talvez sua forma de avaliar, ou fazer esse cálculo, esse plano de
e precificação seu para você conseguir embutir esse valor nos outros ali. Mas ele veio agora buscar a internet, Isso. certo? Ele fez a vida inteira A indicação. Até hoje né? Indicação. Agora O ele forte, tá sentindo, né? agora ele está sentindo, poxa, Eu posso ter mais. eu né? tenho que entrar nesse mercado. Uhum. Ele vai vendo a indicação. Hoje em dia as pessoas não estão mais indicando tanto. As clínicas não são como antigamente, eu só faço estética. Não, é multidisciplinares. Isso para todos os setores da saúde. A partir do momento que você deixa o paciente escapar, dificilmente ele volta. Isso aí. Exatamente. Então, só para complementar, como cobrar? Aprender a fazer conta, gente. Isso que eu ia falar. E aquela coisa assim, né? Eu volto que a gente falou ali atrás, né? Porque o meu vizinho cobra tanto que eu vou cobrar mais tanto. Porque às vezes, se você optar por cobrar, você precisa ver ali qual é o teu custo, qual é a tua hora clínica, né, todos os teus custos e tudo mais, para poder você saber ali, tipo, meu custo é de tanto, meu custo é de R$130. Então, se eu não quero ter um prejuízo, eu tenho que cobrar 130 para cima. Mas meu vizinho cobra 100. Aí. Então, daí saiba que ainda assim você está perdendo dinheiro. Se você olhar assim, não quero, melhor ficar sem fazer nada. Entendeu? Então, beleza, daí você... Se o paciente está comparando você por conta desse valor, alguma coisa de errado você está fazendo. Precisa fazer alguma coisa ali que não está. É agregar valor para talvez investir um pouco mais de tempo explicando para ele e tudo mais, levando o valor para a tua consulta. Exatamente, né? Bom, e aí a gente entra num ponto que eu acho que é importante a gente falar também, que entra um pouco nessa parte da análise, né? Que assim, é vantagens e desvantagens de a gente cobrar avaliação ou não, né? E eu acho que a primeira coisa que é a que mais impacta ali, que é o que a gente já falou, mas falar especificamente sobre isso, é a barreira, né? E a barreira, você pode enxergar ela de duas formas. Você pode enxergar a barreira do lado positivo e do lado negativo. Ela entra como vantagem como e desvantagem, né? Isso aí. Exatamente. Então, assim, qual que é a vantagem de você cobrar avaliação e enxergar a avaliação como barreira? É a qualificação. Você qualificar melhor. Né? Você qualifica, você filtra, né? Você traz pacientes mais compromissados, pacientes que não vão faltar. Exatamente. E que provavelmente tem um potencial maior de compra. Né? Isso ajuda, só que assim, também é uma barreira para pacientes que estão... Porque tem aquele que está na dúvida. Né? E normalmente as pessoas não querem comprar nada ou não querem. Aí eu falo, querem, mas não quer dispor. Às vezes você deixa de fechar um tratamento de mais de R$30 mil porque você cobrou a avaliação. E esse tratamento de R$30 mil ia pagar todas as avaliações suas durante alguns meses. Isso aí. Né? Então, mas é exatamente esse ponto, né? Então, a gente fala assim, para quem que é indicado, digamos assim, olhar como um benefício, né, essa barreira? Para quem já tem uma agenda muito cheia, né? Então, para quem quer ser mais assertivo nas suas avaliações, né? Para quem tem um ticket médio mais elevado. A gente já atendeu um cliente que ele trabalhava na área da odontologia, reabilitação oral, e ele cobrava R$450 a avaliação dele. Né? E para lead. Né? E a gente falou, doutor, isso dificulta. Tá? Ele falou, não tem problema, porque eu preciso ter um paciente a cada 2 meses. Minha agenda já é cheia, eu viajo, atendo em outros lugares. Então, eu sei que eu tenho que estar na internet, eu sei que eu tenho que estar movimentando as minhas redes. Tá tudo bem, cara. Então, se eu me trouxer um paciente a cada 2 meses, pelo volume que ele investia, né, tá tudo certo. Então, e eu não quero atender todo mundo, não quero, porque eu sei que o meu procedimento, o ticket médio dele era R$40 mil. E a conversão dele era muito boa. Né? Era boa. Então, assim, o cara chegava lá, um paciente que precisava daquilo, que tinha o perfil, que tinha a condição, já sabia que ia ser alto esse tratamento, R$400 para 40 mil, tá tranquilo, entendeu? Sim. Então, a estratégia dele era restritiva, né? Agora, como a gente falou, normalmente em 85, 90% dos casos é restritiva para o lado ruim, principalmente quando você está falando de lead. Principalmente quando investe em marketing digital. Porque aí você está tirando, como o Thiago falou, né, muitas oportunidades de conversão que a pessoa não vai, né, porque ela não... Você perde a oportunidade de vender. Então, porque a pessoa tem que separar. Normalmente quem chega para investir em marketing digital e não está acostumado com isso, ele acha que tem que tratar da mesma forma a pessoa que vem pela internet que a pessoa que vem por indicação. Não digo tratar da mesma forma, você tem que tratar, sim, da mesma forma dentro do consultório. Mas eu digo até ela chegar.
Porque a pessoa que vem de indicação, você não tem muito trabalho, né? Pra trazer ela. Agora que vem pela internet, você tem sim, porque ela não te conhece. Ela não te conhece. E é injusto, de novo, para você cobrar, porque você vai estar concorrendo com quem não está cobrando. E aí, por que a pessoa vai escolher você e o outro que não está cobrando? Aí vale a consciência. Aí cada um pensa no seu. Aí você tem que analisar as vantagens e desvantagens, né? Dessa parte aí. Né? E um outro ponto ali, né, que a gente já falou, mas acho que vale a pena a gente falar um pouquinho mais, a questão dos como analisar os custos dessa avaliação e entender esses custos como vantagem e desvantagem, né? Só um porém, assim, tem que tirar, não é a gente que está falando, não é a gente que está falando que não tem que cobrar. Não tem que cobrar, a gente tá falando, o mercado se tornou isso. Vocês tornaram o mercado assim. Não digo você que está chegando agora, mas os seus concorrentes, seus colegas de profissão. Então você tem que se adequar. Ou tá muito ciente disso, né? Sim. Que a regra do jogo é essa e você tá criando... Virou uma regra, é isso. Sim. Virou uma regra. E eu acho que isso, só pegando esse gancho, foi uma consequência, né, inclusive do Oceano Vermelho, que foi se criando em grande parte das especialidades. Né? O que é o Oceano Vermelho, Lucas? Só pra... Opa, é verdade, isso é importante falar. Né? Esse é um conceito de administração. Antes do Oceano Vermelho, da explicação. Gente, quem está gostando desse podcast, deixe seu like lá, compartilha com os amigos. Isso é muito importante para a gente, para que entreguem esse conteúdo para mais gente possível. Para mais pessoas aí, gente. Isso aí. Esse é o nosso custo de avaliação. É um clique de vocês ali, cara. Clica aí, gente. Ajuda, põe no dedinho para cima aí, ajuda a gente chegar mais gente aí. É isso aí. Com certeza é um assunto que muita gente tem interesse aí, né? E quer saber mais sobre isso. Boa. Então, Oceano Vermelho. Oceano Vermelho, né? Esse é um conceito de administração que fala do Oceano Azul e o Oceano Vermelho, né? E aí, explicando de uma maneira bem rápida, né? Aquela coisa assim de você nadar num oceano azul é um mar tranquilo, você olha para todo lado, você vê poucos peixinhos nadando ali, e aí você tem muitas vantagens e principalmente você tem liberdade para fazer várias coisas. Então meio que você dita o ritmo do mercado, né? Já o Oceano Vermelho é um lugar que está poluído, tá um mordendo o outro, cheio de tubarão, cheio de tubarão, né? E aí você tem que ficar se desfiando ali, achando o teu espacinho, se acotovelando, né? Para achar alguma coisa. Então, o universo da saúde acabou nos últimos anos, última década, aí, virando um Oceano Vermelho. Sim. Você olha para toda especialidade, tem um monte de gente. Concorrência. Cursos e cursos surgindo todos os dias. Então, assim, é difícil hoje você achar uma área, uma especialidade que você tem poucos concorrentes na tua região. São cidades menores, né? Às vezes tem um ou dois, três profissionais no máximo. Desculpa, gente. Tomar uma aguinha. Tô tomando um monte aqui hoje. Mas que você consegue daí, ter essa possibilidade, né? Então, de fazer. Então, normalmente o Oceano Vermelho aí, qual que são as estratégias, né? Que normalmente as pessoas que não têm muita noção de gestão fazem. Quando você tem muito concorrente, qual é a primeira coisa que vem na cabeça? Vou baixar o preço. Não vou cobrar avaliação. Vou fazer uma campanha promocional. As pessoas acabam indo muito para essa parte da precificação, né? Assim, banaliza, né? Porque toda hora promoção. Difícil, assim, pode até perder por preço o paciente ali. Dificilmente a pessoa que sabe o seu valor, sabe passar o seu valor, ele vai perder por preço. Agora ele vai perder por cobrar avaliação. Na maioria das vezes. É mais fácil ele perder por cobrar avaliação, que é um valor bem menor, do que pelo valor que você passou do seu tratamento total ali depois. Você nem teve chance, né? De falar do teu valor. Então, esse é um ponto. Então, quando a gente fala do custo da avaliação, né? Muitas vezes, quando a gente está falando em leads, a gente também tem que avaliar que esse custo da avaliação ele também entra no nosso cálculo de custo de aquisição, que a gente falou no outro episódio, né? Se você decide não cobrar a avaliação. E daí, nesse ponto, a gente entra que é uma coisa que é muito importante, acho que a gente retomar isso, que falamos bastante em quase todos os episódios, e vamos falar agora de novo, mas é porque esse é um assunto que tem que ser extremo, tem que estar muito grudado na sua mente aí como empreendedor, que é funil de vendas. Né? Que é essa estratégia que você tem. E dentro disso é o percentual de conversões. Né?
Então, quando você olha ali, você pode fazer, se você já não fez, você pode fazer esse teste, né? Quando eu cobro avaliação, qual que é o meu percentual de conversão para agendamento? Que é o primeiro passo, né? Então, digamos lá, cada 100 leads que entram, quantos eu consigo agendar quando eu cobro avaliação? Né? X%. Normalmente é um número um pouco menor. Eu falo um número, eu gosto de padronizar, sabe, Lu? Um número que começa a ficar bom eu falo. Só para isso aí, acho que vale a pena sempre reforçar isso aí. 30, 30, 50. Aí ele vai flutuar 40, 30, 40, fica mais ou menos ali. Mas quando você fala, poxa, eu já tenho mais ou menos isso aqui, é sinal que você já está fazendo um trabalho legal. Só para reforçar esse que você falou, né, Thiago, 30, 30, 50, é 30% de agendamento, 30% de comparecimento e 50% de venda. Isso. Dos 30% que comparece, dos 30, 50, isso, metade você fecha. Então, em números, né? Então, entrou 100 leads, a gente está falando em 30 avaliações agendadas. Nessas 30 avaliações agendadas, 10, né, 9 avaliações realizadas. E dessas 9, 4,5 fechamentos. Em torno de 4, 5% ali de conversão final. Fazer uma isso quando você tem um trabalho bem feito. Isso, né? Bem feito. Isso quando eu investi em marketing digital. Né? Quando eu tô falando dentro dessa logística. Então, dentro desse funil, pela nossa experiência aqui também, quando você cobra avaliação, normalmente esse número cai pela metade. Aí, ó. Olha isso. Tá? Então, se a gente está falando em 30% de agendamento, considere que você vai ter de 10 a 15. Ou seja, cada 100 leads você vai conseguir agendar 10. E aí você tem que saber lidar com a ansiedade ali, porque teu consultório não vai ficar cheio. Vai ter menos avaliação, ou vai ter o agendamento e a pessoa não vai. Né? Então tem tudo isso, você tem que lidar com o psicológico ali também. Só que a contrapartida, né, que a gente sempre fala, quando você tem essa estratégia, o percentual de agendamento ele é bem menor, só que o teu percentual de comparecimento ele fica um pouco maior. Porque quem topa pagar a avaliação é uma pessoa que já entendeu, já gostou um pouco mais de você, já aceitou aquilo. Então, significa que o grau de interesse dela é um pouco maior. Né? Então, de 30%, eu falaria, talvez iria para 40%. Não é tipo muito maior. Entendeu? Sobe um pouquinho. 35%, 40%. Né? Então, se em um funil a gente tinha falado em 30 agendamentos e 10 comparecimentos, mais ou menos, né? Aqui a gente está falando em 10 agendamentos e 3 ou 4 comparecimentos. Então o número é bem menor, o número total, né, de oportunidades. E aí, assim, lembrando, né? Você tem que ser muito bom na conversão lá no final também. Aí você tem que ser uma conversão muito boa, tá? Ainda assim o teu número vai ser menor, certo? Só que você vai ter muito menos oportunidades de venda, que é o que a gente estava falando, entendeu? Você vai ter, aí você tem que ser muito mais assertivo nessas oportunidades que aparecem. Então, volta àquilo que a gente está falando de qual é a sua estratégia. Se você já tem a tua agenda cheia, se você não tem muitas disponibilidades de horário e tudo mais, aí, ok, mas você ter menos pessoas, né? Você gerar menos oportunidades de venda. Porque teoricamente você não está precisando tanto. Sim, assim, né? tá com a agenda cheia. Você já está com a agenda cheia. Você quer só cumprir aqueles horários que talvez... É melhor você trabalhar num branding, num plano de indicação, interno, outras estratégias. Aí você não tem esse problema ainda. Exatamente. Então, assim, aí vai muito, por isso que vocês têm que pensar nisso, né? E um outro ponto que vocês puderem falar um pouquinho mais é a questão de dentro do funil de vendas, que é a situação de quando a gente não cobra avaliação. Como é que a gente consegue interpretar esse custo da avaliação se eu não cobro ela dentro do meu funil de vendas? Como assim, Lucas? Não, eu não cobro, mas o custo vem. Entendeu? Eu não cobro avaliação. É por isso, diluir ele na sua precificação. Então, por isso que a gente tem que olhar o funil de vendas para entender como que eu vou... Você tem que saber, você dá para diluir. O funil de vendas é um dos seus indicadores, é o seu indicador principal quando você investe em marketing digital. Por isso que nós aqui da Super, a gente pede para o cliente falar para a gente como é que está o funil, porque para a gente poder ajudar ele a entender onde que estão os gaps, né, que são as falhas dele no processo da jornada do paciente dentro da clínica. De um processo como um todo, né, Thiago? Sim. É isso que a gente faz. Não adianta só eu falar, entreguei tantos leads. Se eu falar só isso aí, você não sabe o que fazer com ele. Eu tenho que entender se você está conseguindo agendar, se você está comparecendo lead e te dar direcionamentos. É o que a Acelero faz. Sim.
Começa a entender como é que tá os processos ali e mostrar para ele, gente, você não tá comparecendo, por exemplo, aqui, porque você está cobrando a consulta. Ou do principal, né? Tipo, o primeiro momento, tá caindo um monte de lead, daí tá descartando. Por que tá descartando essas pessoas pessoas? não Já querem chega pagar e a fala que consulta. tá cobrando. Entendeu? Aí Pode olha ser. lá, tá muito descarte porque tá cobrando consulta. Pô, Aí a pessoa às vezes fica ali, não, mas eu tenho que cobrar porque eu tenho que valorizar o meu. Legal. beleza. Então não invista em marketing. Ou não reclame que tá tendo muita gente que não tá querendo comparecer, porque você está sendo comparado de novo com quem não está cobrando. O mercado fez isso. Vocês, profissionais da saúde, não estou falando você que está tentando cobrar, estou falando assim os colegas de trabalho. E se a gente não se adequa a ele, é meio que remar contra a maré. É isso aí. Você tem que dançar conforme a música. E aí é aquela coisa, né? Como é que a gente pode fazer para se proteger, para não ter prejuízo mesmo, né? Dessas avaliações que a gente não cobrou. Primeiro ponto, como a gente está falando, é você saber exatamente quanto custa essa avaliação, né? E aí a gente vai olhar ali, por exemplo, quanto é o teu custo fixo, até o rateio, se você tem avaliador, quanto custa esse avaliador, se é você mesmo, né, que faz a avaliação, quanto é a tua hora. Isso. Né? Calcular sua hora clínica mesmo. A hora clínica, de todos os custos ali, de salários, tudo mais, colaborador, o custo do lead, né, também, acho que entra também dentro disso aí, para você saber ali. Como um todo, né? Qual é o custo? Mas nem vou entrar nessa parte do marketing, vamos pegar só o custo fixo. Né? Então você fez tua conta lá, você olhou que deu R$100. O horário da tua agenda, Uma hora da tua agenda custa R$100. Se você está parado, vamos dizer assim, né? Você faz a avaliação. Aí na avaliação tem lá, você vai ter os custos também ali, você vai usar algum material ali, né? Alguma outra coisa, mas beleza, deu R$130. 125 para fazer uma conta, fica mais fácil da gente fazer aí. Né? Ou R$100, tá? Pra gente facilitar a nossa matemática de cabeça aí. Beleza. Então, eu entendo que eu tenho esse valor de R$100 e eu não cobro. Então, toda pessoa que chega e senta no meu consultório, eu estou pegando uma nota de 100 e estou colocando na mesa. Né? Isso. Aí, eu tenho que entender o seguinte, quantas notas de 100 eu preciso colocar na mesa para pegar esse dinheiro de volta? Ou seja, quantas avaliações eu preciso fazer para ter um fechamento? Se a gente estava falando, o Thiago falou em 30, 50, né? Então, ou seja, cada 2 notas eu pego o dinheiro de volta. Ou seja, para eu ter uma venda, eu preciso botar R$200 na mesa. Né? E aí, o que eu faço com isso? Eu pego nessas minhas vendas, eu coloco R$200 a mais. Isso. Simplificando. Trabalhar a precificação. É isso aí. Por isso que é importante você ter seus números, você fazer a gestão. Você saber quanto custa a tua hora. Saber fazer sua precificação em cima dos seus custos. Qual que é o teu ticket médio? Isso aí. A precificação é um tema mais complexo. Sim. A gente vai voltar aqui em algum momento, em algum episódio aqui. Mas o Lucas falou lá no começo, o preço de uma clínica simples, né, tem que ser diferente de uma clínica que foi investido na estrutura toda. Os custos são maiores. Isso você tem que ser levado em consideração. Você investe em marketing digital, seu custo é investimento, né? Mas sua precificação tem que ser a mais porque você tem que considerar isso na sua margem. Sim. Eu não chamo de custo marketing. Né? Por mais que todo mundo acha que o marketing é um custo. Investimento. Ele pode ser um investimento, ele pode ser um custo. Ele é um custo se você não sabe o que fazer com isso. Se você não tratar, você não fizer o que a gente está falando aqui, trabalhar no funil de vendas, vai ser um custo. Só fazer o marketing. Aí quando você vai falar, poxa, tem que cortar custos, aí você vai lá no marketing. Porque para você é um custo. Porque para você é um custo. Eu sempre falo isso assim, essa relação, né? Investimento é aquilo que você tem uma projeção de ter resultado. Sim. Em contrapartida, quando você fala com uma empresa que tem os controles, está profissionalizada, quando a pessoa precisa faturar mais, o que ela faz? Primeira coisa a fazer é aumentar o marketing. É isso. Já falei essa frase aqui em outro episódio, né? Henry Ford disse, se eu tivesse $1, eu investiria em publicidade. É isso. Mas enfim, não é um podcast de marketing. Exatamente, né? Mas assim, isso é importante vocês olharem, né? Então assim, qual que é a nossa dica? Inclua o valor das suas avaliações, entenda o seu funil de vendas, saiba, olha, Lucas, mas eu tenho o meu procedimento, ele é mais específico, o meu é 10:1, por exemplo, preciso 10 avaliações para fechar. Então você vai ter que aumentar em R$1.000 a tua precificação. Entendeu? Se você entender como
não quero ter prejuízo, digamos assim, com as avaliações que eu faço, né? E aí entra um outro ponto, que é o seguinte, vamos fazer esse caso que é mais fácil, que é do 2:1, né, os 50%. Que tipo de procedimento você anuncia hoje e qual é o ticket médio dele? Por que eu falo isso? Se você anuncia um procedimento de um ticket médio de Baixo, né? 300, 500 reais e você vai incluir 200, você vai dobrar, ou você vai aumentar em 50% o valor da tua precificação, O paciente vai fugir. Cara. você vai ficar fora do mercado, muito provavelmente. E você vai ter dificuldade de venda, né? Agora, você pega um procedimento de ticket médio de 2.000, você aumentar 200, passa batido. Você não vai perder uma venda por causa de 10%. Ainda mais se você parcela esse valor. Né? Isso. Entendeu? Esse é um ponto. Então, por isso que é legal, por isso que eu falo, como tudo, a estratégia vem antes. Você tem que olhar, você tem que ver todos esses pontos para poder responder a pergunta do caos de hoje. Cobrar ou não cobrar a avaliação. Boa, matou a pau. Podemos encerrar? Então tá bom. Valeu, pessoal. Tchau. Mas é isso, né? Aí no final. Mas acho que é esse ponto, né? E eu acho que dentro disso a gente consegue fazer uma análise, aí cada caso vai ser um caso, né? E você precisa, mas acho que aqui a gente conseguiu trazer os principais pontos, né? E de reflexão também. Você vai ter que analisar o teu negócio. Né? Assim, cobrar ou não cobrar, é uma questão. Eu falo, não é um... Não existe uma regra. Não é uma regra exata. Vai depender, como eu falei, das circunstâncias. Qual a sua estratégia? Resumindo aqui bastante o que a gente falou, o que é praticado, como é que está a sua concorrência. Como que é a sua autoridade. Se você já sabe como está a sua precificação, você sabe trabalhar isso na sua precificação depois também. Tudo vai depender das circunstâncias. Aí aqui a gente passou para vocês quais são as circunstâncias que, na nossa opinião, na nossa experiência, vamos falar, não digo nem opinião, experiência é o que a gente vê, o que aconteceu. No dia a dia, né? Que funciona e o que não funciona. Sim. Aí cabe a você testar. E depois falar pra gente se deu certo ou não. Eu não ia falar isso, mas eu vou dar uma dica bônus aqui, cara. Diga. Vai lá. Eu vou transferir know-how aqui. É uma coisa que a gente vem sugerindo, né, para os nossos clientes, que tem dado muito certo, quem cobra avaliação, é você ter um pacote de benefício, digamos assim, e você principalmente entregar algo para o cliente. Então, se você só cobra avaliação pelo intangível, fica muito mais difícil a gente conseguir que essa pessoa entenda essa compra. Tá? As pessoas não veem que elas estão comprando know-how, né, dentro de uma avaliação. Então, se você oferece algo para ela, fica mais palpável dela topar pagar essa avaliação. E se for o seu caso, a gente tem que entender cada caso, né? Se você puder entregar um plano de tratamento com imagens, né, com exames, e se você já puder fazer esses exames no seu próprio consultório, na sua própria clínica, isso fica muito mais fácil, porque daí você não vai cobrar a avaliação, você vai cobrar o protocolo de imagens, ou os exames que a pessoa vai fazer com você. Entendeu? Então, ela não vai cobrar avaliação. Ela vai, no caso da odontologia, ela vai pagar pela radiografia, pela tomo, né? Pelo protocolo de imagens, se for um par de estética, a gente vai fazer toda uma análise, né, um desenho. Você vai entregar esse plano de tratamento impresso. A gente já falou sobre isso em outro episódio, mas reforçar, né? Ele numa pastinha bonita, personalizada, papel timbrado. Coloca o seu histórico. Isso. Porque assim, uma coisa é você, o orçamento é esse, tá bonito e tal. Quem que é o profissional que vai fazer? Se venda? Exatamente. Né? Aí fica mais fácil de você cobrar até. O pessoal fala com boca cheia, meu dentista, o pessoal que vai fazer aqui, esse procedimento aqui. O cara é F. É bom demais. Não, e até porque assim, né, a gente, ainda mais quando a gente fala em tickets mais elevados, normalmente a pessoa não toma decisão na hora. Ela vai para casa, ela tem que ter uma validação de uma outra pessoa, do parceiro, dos pais, enfim, né? E aí se ela leva alguma coisa, ele fala, olha, eu fui lá no profissional hoje. E essa outra pessoa também recebe uma pastinha que tem o histórico, tem fotos da clínica. É diferente do papel A4, né? Exatamente, papel timbrado, com o plano de tratamento todo bonitinho, com as fotos impressas. Se você imprimir a foto num papel fotográfico, que é um pouquinho mais caro, mas nada demais, é um investimento também que você faz na sua avaliação, né? Vem aquelas fotos bonitas,
Você já pode colocar dependendo do procedimento, já colocar ali informações sobre o procedimento também, né? Sei lá, cuidados de pré e de pós-cirúrgico, se for o caso, né? Ou se for uma parte estética, o que você pode consumir depois, enfim, colocar informações, porque daí isso também já é uma estratégia de gatilho mental, que a pessoa, ela lê aquilo, ela já se imagina realizando aquele procedimento, né? E ela está vinculando essa realização a você que entregou essa informação para ela. Então, isso também você já está entregando coisas para ela que ela pagou, que já está na mão dela. Então, tipo, eu paguei, mas está aqui, né? Isso também ajuda na hora do convencimento para cobrar avaliação. Então, se você puder fazer os exames na avaliação, faça e cobre os exames e não a consulta. Essa é a dica bônus aí que eu deixo para vocês. Boa dica. Show de bola. Isso aí. É isso aí, pessoal. Beleza? Acho que Frase por hoje... do dia? Vamos lá para o nosso Momento. aprendizado. É isso aí. Hoje, Quem vai começar? que eu comece? Eu separei uma aqui que eu Então achei vai. interessante, eu não sei de vai. quem que é, mas Diga aí. achei muito legal. A frase é: nada pode derrotar alguém que é grato pelo que tem, gosta do que faz e trabalha para conseguir o que quer. Profundo. Boa. Autor Gratidão. desconhecido, cara. Mas gratidão é Mas gratidão fazer o que gosta. Gratidão é poderosa. é isso aí. Traz uma Atrai energia. Atrai coisas boas. Atrai. A minha é cobrar ou não cobrar. É falar sobre o tema de hoje, né? Vai depender da circunstância e da estratégia do seu negócio. Não tem regra fixa. Isso aí. Pense, assista de novo esse podcast aqui que você vai tirar bastante coisa. Pega papelzinho e caneta e vai anotando coisas que você pode fazer aí para ter resultado que você não tem hoje. Boa. A minha frase não tem nada a ver com o tema, mas mais motivacional aqui. Estou assistindo um filme que eu gosto muito. O filme do Batman. Batman Qual? Begins. O Begins é bom. Primeiro do Nolan, né? Que o Thomas Wayne, que é o pai do Bruce Wayne, quando o Bruce é pequenininho ainda, ele tropeça e ele vira pro filho e fala: por que nós caímos, Bruce? Para aprender a levantar de novo. Então isso é uma lição de resiliência aí, que eu acho que hoje em dia é muito importante, né? A gente aprender com os nossos erros Isso. e levantar e seguir em frente. Então, a gente sempre cai, né? A gente sempre tropeça, a gente sempre cai. O importante é aprender a levantar rápido e aprender o que fez a gente cair pra gente não cair de novo. Isso aí. É isso aí. Então encerramos. É isso? É isso, Gente, pessoal. obrigado por mais episódio. Agradecer a você que está conosco até agora. Sua audiência é muito importante para nós. Mais uma vez, se você gostou, larga o joinha, dá o coraçãozinho aí no Spotify, siga a gente. Acesse no site, tá o QR Code aqui embaixo, www.clinicasemcaus.com.br. Lá você vai encontrar vários links para o site da Superdental, link para o site da Acelero, para os nossos Instagrams, para o blog. As dicas que a gente dá aqui também, eventualmente, se a gente já deu algumas indicações de livros, né? Os outros episódios também estão aqui nos links abaixo, dentro desse site, acessando aqui no QR Code ou acessando o clinicasemcaus.com.br. Você vai ter acesso a todas essas informações e aos nossos canais de comunicação também para falar direto com a gente aqui, tá bom? Deixe seu comentário também, se você está assistindo pelo YouTube, comenta aí o que você achou desse episódio, se você gostou, se ficou com alguma dúvida, qual é o caos que você tem no seu negócio hoje, que você quer que a gente fale aqui também, conta pra gente, é muito importante para que a gente possa desenvolver um podcast cada vez mais assertivo aí para você. E compartilhe, ajude a chegar ao máximo de pessoas possível que você vê que precisa escutar sobre isso aqui. Na minha opinião, todo colega de trabalho seu deveria escutar para entender, gente, por que o mercado está assim e o que a gente tem que fazer para mudar. É isso aí. Fica a dica. Isso aí. Então, Obrigado, valeu, pessoal. gente. Um Valeu, abraço. Um abraço. Valeu, tchau. Até a próxima.